Olá, pessoal, tudo bem com vocês? Para quem ainda não sabe, meu nome é Fernanda Queiroga, sou especialista em direito administrativo e hoje nós vamos falar sobre o que fazer quando ocorre o desequilíbrio de um contrato, tá? Nós vamos falar sobre o momento da sua formação, o que fazer quando há um desequilíbrio, né? O que fazer no sentido de que mecanismo usar para equilibrar esse contrato. Mas por que vamos conversar sobre isso? É muito simples. Porque quando a gente recebe um pedido de reequilíbrio econômico financeiro, a gente precisa de cara, né, bater o olhinho, né, no pedido e identificar o que é o equilíbrio econômico financeiro. Por quê? Porque a partir daí a gente vai saber se aquele pedido, né, aquele contrato, né, que está ali no pedido, se ele está desequilibrado ou não, certo? E sem mais delongas, vamos para o vídeo. Mas afinal de contas, o que é equilíbrio econômico financeiro ou equação econômica financeira? Nas palavras de Celso Antônio Bandeira de Mello, equilíbrio econômico financeiro ou equação econômica financeira é a relação de igualdade formada, de um lado, pelas obrigações assumidas pelo contratante no momento do ajuste, e do outro, pela compensação econômica que lhe corresponderá. Detalhe: a garantia ao equilíbrio econômico-financeiro, ela vai operar tanto em favor do contratado como em favor da administração pública. Por isso, falamos em equilíbrio econômico-financeiro. Vocês entenderam? E essa ideia, né, essa ideia de equação do equilíbrio econômico-financeiro, ela encontra fundamento aonde? A sua origem, ela é constitucional. E a gente encontra lá no artigo 37, inciso 21 da Constituição Federal Brasileira. Lá encontramos o princípio da manutenção do equilíbrio econômico-financeiro. E esse princípio, ele garante aos particulares que contratam com a administração o direito à manutenção das condições efetivas das propostas apresentadas lá no processo licitatório, estabelecendo assim o dever da administração respeitar essas condições. A Lei 8666, ela também cuida desse princípio, porém de forma mais abrangente, porque ela garante o equilíbrio econômico-financeiro para os casos de prorrogação de prazos contratuais e modificação unilateral do contrato pela administração, que, se não me engano, está previsto lá nos parágrafos 1º e 2º do artigo 58 da 8666. Temos também o artigo 65 da 8666, que ele regula a alteração dos contratos administrativos. Esse artigo, né, o 65, ele fala também sobre a tutela do equilíbrio econômico-financeiro, conforme a gente pode verificar lá no inciso 2, a linha D do artigo 65, né, que diz que, ocorrendo a hipótese de fatos imprevisíveis ou previsíveis, porém de consequências incalculáveis, retardadores ou impeditivos da execução do ajustado, ou ainda, em caso de força maior, caso fortuito, ou fato do príncipe, configurando área econômica extraordinária ou extracontratual, o contrato deve ser equilibrado. E detalhe, nós não podemos esquecer do parágrafo 5º do artigo 65 da 8666, porque ele trata da revisão de preços, né, dos preços contratados, no caso de criação ou alteração dos tributos ou outras disposições que neles repercutem. É o chamado fato do príncipe. E mais, a manutenção do equilíbrio econômico-financeiro, ela também pode ser encontrada em outros normativos legais, como na Lei 12.462 de 2011,
que trata do regime diferenciado de contratações, a URDC, na Lei 13.303 de 2016, né? É a chamada Lei das Estatais. E, pessoal, a nova Lei de Licitações, né, que ela está em trâmite por meio do projeto de lei 4253 de 2020, né? O que a nova lei vai fazer? Ela vai revogar a 8666, a lei 10.520, que trata do pregão, a lei 12.462 de 2011, que é o RDC. Esse projeto de lei, ele também fala, né, da manutenção do equilíbrio econômico-financeiro. O PL 4253, ele apresenta essa situação de forma expressa no caso de execução de obras ou serviços de engenharia ser obstada, né, paralisada pelo atraso na conclusão de procedimentos de quê? De desapropriação, desocupação, servidão administrativa ou licenciamento ambiental por circunstâncias alheias ao contratado. O PL 4253, ele também traz a possibilidade de restabelecimento do equilíbrio no caso de alteração unilateral, né, que diminua e não apenas que aumente, que diminua os encargos do contratado. Pessoal, o que devemos observar quando a gente está analisando um pedido de equilíbrio econômico-financeiro? Nós devemos ficar atentos ao momento da formação da equação econômica financeira. E esse momento, ele se aplica a todos os contratos administrativos, sejam eles formalizados pela 866, pela 12462, pela 13303 e agora pela nova Lei de Licitações. Pois bem, e qual é o momento da formação da equação econômica financeira? A equação econômica financeira do contrato administrativo se forma quando se definem os encargos e as retribuições do licitante que contrata com a administração. E aonde que ocorre esse momento? Esse momento, ele ocorre lá na licitação, tá? Então, considerando que o momento da formação da equação financeira ocorre lá na licitação, nós temos que ter em mente sempre, tá? Duas datas, porque elas são importantes para a análise do pleito de equilíbrio econômico. E que datas seriam essas? A data da publicação do edital da licitação e a data em que a administração recebe a proposta apresentada pelo licitante. E por que é tão importante assim, né? Porque com a publicação do edital, a administração, ela fixa, né, as condições de contratação que constituem, né, as obrigações do particular. Por outro lado, quando o licitante apresenta a proposta comercial, ele estabelece as vantagens, né, o preço, que pretende perceber com a contrapartida pelo cumprimento do objeto licitado. Isso não é loucura, não, isso é fato. Tanto é que esse raciocínio, né, ele é confirmado por Marçal Justem Filho. Ele diz que a equação econômica financeira, ela se delineia a partir da elaboração do ato convocatório. Porém, a equação se firma no instante em que a proposta é apresentada. Aceita a proposta pela administração, está consagrada a equação econômica financeira dela constante. A partir de então, essa equação está protegida e segurada pelo direito. José dos Santos Carvalho Filho, ele diz que a equação econômica financeira do contrato é a relação de adequação entre o objeto e o preço que deve estar presente ao momento em que se firma o ajuste.
Quando celebrado qualquer contrato, inclusive o administrativo, as partes elas se colocam diante de uma linha de equilíbrio que liga a atividade contratada ao encargo financeiro correspondente, mesmo podendo haver certa variação nessa linha, tá? O certo é que no contrato é necessária, né, a referida relação de adequação. Por quê? Porque sem ela, pode-se dizer que sequer haveria o interesse dos contratantes no que se refere ao objeto do ajuste. Mas será que a gente consegue imaginar como é esse equilíbrio, né? Será que podemos criar uma figura, uma imagem na nossa mente de como seria esse equilíbrio? Imaginemos que esse equilíbrio ele seria semelhante a uma balança contábil, né? De um lado, temos os encargos e do outro, a remuneração. Segura essa imagem na mente. Os encargos, eles equivalem à remuneração que assegura que aquela reunião de encargos corresponderá precisamente à remuneração prevista. Os encargos, então, eles são matematicamente iguais às vantagens. Daí a utilização da expressão equação econômico-financeira, que é a relação entre os encargos assumidos pelo contratado e a sua contraprestação a ser paga pela administração pública, sendo representada por uma balança de duas medidas. Então, podemos dizer que o equilíbrio é como uma balança. De um lado, as receitas, do outro, os encargos. De um lado, a administração pública a desembolsar as verbas do orçamento público e do outro, o contratado, né, a fazer frente aos encargos e ser remunerado por isso. Ou seja, a proposta do licitante, né, que vai englobar todos os custos e a sua remuneração, aceita pela administração após a licitação, ela deve corresponder ao valor a ser pago pelo poder público, mantendo-se dessa forma a balança de duas medidas perfeitamente nivelada e equilibrada. Então, qualquer alteração em uma das bandejas, seja para mais, seja para menos, ela vai representar um desequilíbrio nessa equação econômico-financeira. E, se comprovada, vai implicar em quê? Na necessidade da gente revisar esse contrato. Para quê? Para adequar. Vamos aprofundar mais um pouquinho. A execução do contrato, ela ocorre por dois fatos básicos, tá? A prestação feita pelo contratado, obra ou serviço, e a remuneração paga pelo contratante com lastro em previsões orçamentárias. Esse preço a ser pago pela administração, ele é definido lá no edital, com excepcionais possibilidades de alteração contratual. Por que eu falei de excepcional possibilidade de alteração contratual? Gente, por uma questão muito simples. A alteração contratual, ela é uma exceção e não uma regra. Eu sei que na prática parece muito mais uma regra, mas isso é assunto para outro vídeo. Então, já sabemos o que é equilíbrio, o momento da sua formação e que pode haver o desequilíbrio dessa balança. Beleza. E aí, o que fazer, né, quando eu tenho esse equilíbrio rompido? Esse rompimento, ele pode ocorrer, tá, por algum fato ou motivo superveniente. Acontecido quando? Durante a execução do contrato, né, que ele vai caracterizar, né, o desequilíbrio dessa balança. E no caso dessa quebra do equilíbrio econômico-financeiro, a princípio, tá, para a parte vai nascer o direito de modificar as suas cláusulas, ou seja, né, a restauração do equilíbrio perdido. Nas palavras de Marçal Justem Filho, a quebra do equilíbrio é um fenômeno essencialmente econômico. Por quê? Porque ele consiste na alteração do resultado econômico ocorrido na contratação administrativa.
e somente pode ser reconhecida por meio de uma comparação entre duas realidades diversas. Beleza? Daí a importância da gente saber o que é equilíbrio. Vamos lá. Essa quebra, né, e o reconhecimento do direito à sua recomposição, ela vai depender de dois pressupostos básicos: a ocorrência superveniente de eventos extraordinários de cunho imprevisível ou de efeitos incalculáveis. 2. A ampliação dos encargos ou a redução das vantagens originalmente previstas aonde? No momento da formação do equilíbrio. E quais seriam os possíveis eventos causadores dessa quebra? Galera, por influência da doutrina francesa, costumam ser listadas numerosas categorias de eventos que, ocorrendo, né, de fato, podem produzir essa quebra da equação econômica financeira. Detalhe, lá no direito francês, essa diferenciação ela vai ser importante. Por quê? Porque cada espécie ela vai gerar efeitos diversos. Apenas para clarear o que eu estou falando, no direito francês, os efeitos jurídicos da aplicação da teoria da imprevisão e da teoria do fato do príncipe, eles são distintos, tá? Lá, configurando o fato do príncipe, o contratado, ele tem direito, tá, a ser indenizado. E detalhe, integralmente. Por outro lado, se for aplicado, né, a teoria da imprevisão, os efeitos onerosos serão distribuídos entre as partes, ainda que a parcela mais significativa dos encargos seja atribuída à administração pública. Agora, aqui no Brasil não é bem assim. A solução adotada, ela foi diferente daquela adotada lá no direito francês. Por quê? Porque aqui na Terra Brasilis, o que acontece? A ocorrência dos eventos diferentes, porque são diferentes, teoria da imprevisão e fato do príncipe, ela vai gerar efeitos idênticos. Por que eu estou falando isso? É o que diz lá o artigo 65, inciso 2, a linha D da 8666. Lá, ele uniformizou a solução jurídica para cada hipótese, determinando que caberá promover, como regra geral, a recomposição da equação econômica financeira. Fazer o quê, né? E quais são os instrumentos utilizados para que o contrato volte ao equilíbrio? Nós temos o fato do príncipe, alha administrativa extraordinária, que consagra o direito, né, de indenização a um contratado em vista da prática de ato lícito, irregular, imputável ao Estado. O ponto nuclear está no fato de que ocorre uma lesão patrimonial derivada de um ato, né, estatal válido, lícito e perfeito, como, por exemplo, a elevação da carga tributária. Nós temos os fatos supervenientes e imprevistos, a área econômica extraordinária. O que é isso? Durante a execução de um contrato administrativo, em particular aqueles de longa duração, é possível que ocorra alterações econômicas imprevistas, tornando inviável ao contratado executar o contrato nas condições originalmente previstas. E por quê? Porque se ele executar, né, o contrato nos exatos termos inicialmente previstos, teoricamente acarretaria o quê? A sua ruína. E o quê? O enriquecimento correspondente da outra parte, no caso da administração. Então, surge aí a aplicação da teoria da imprevisão. Ela vai derivar da conjugação dos seguintes requisitos:
a imprevisibilidade do evento ou a incalculabilidade de seus efeitos, que está relacionada com a impossibilidade de prever os fatos, dentro de um panorama de razoabilidade, tá? O artigo 65, inciso 2, a linha D da 8666, ele compara a imprevisibilidade à hipótese em que, embora o fato seja previsível, tá, haja impossibilidade de calcular os seus efeitos. Nesse ponto, será preciso diferenciar os conceitos de área ordinária e extraordinária. Por quê? Porque essa teoria da imprevisão, ela somente se aplica à extraordinária. Nós temos um vídeo falando só sobre área, e lá nós abordamos com profundidade esse assunto, tá? Mas, resumidamente, a diferença entre ordinário e extraordinário, ela vai se conectar com a probabilidade da ocorrência dos eventos. Pessoal, o critério que diferencia as áreas não é a mera possibilidade do evento. Por quê? Porque senão se tornaria inútil essa distinção. Porque todo evento possível seria previsível e por isso integraria o quê? Qual área? A ordinária. Então, o que compõe a área extraordinária? Apenas e tão somente os eventos impossíveis, os quais nunca ocorreriam por sua própria definição, tá? Partindo dessa lógica, a diferença entre área extraordinária e área ordinária é simples. Nós temos que observar as situações externas. O conceito de imprevisibilidade, ele também pode ser utilizado para indicar a ausência de participação da parte interessada na produção do evento danoso. Por quê? Porque, gente, é comum que os contratados, eles ingressem com pedido de reequilíbrio, alegando que, por exemplo, o prazo de execução do contrato foi previsto para 24 meses e ocorreu a celebração de inúmeros aditivos de prorrogação. Então, ele entende que isso foi uma situação não prevista na proposta lá original. Porém, na maioria das vezes, esses contratados, eles são responsáveis pelas prorrogações. Quando eles precisam refazer serviços, quando desmobilizam pessoal sem justificativa, dentre outras situações. Percebam, aqui no Brasil, a abrangência da teoria da imprevisão, ela é ampla. Por quê? Porque nessa teoria estão incluídos os fatos previsíveis de consequências incalculáveis. Temos ainda, né, a inimputabilidade do evento às partes, a grave modificação das condições do contrato e a ausência de impedimento absoluto. E o caso fortuito é a força maior. Bom, eles são eventos supervenientes, produzidos por causas alheias à vontade das partes, que tornam impossível a execução do contrato. Mas, se somente se, for identificado que o desequilíbrio se deu em razão do caso fortuito da força maior, aí sim o contratado terá direito à indenização. E a alteração unilateral das condições originais do contrato, ela pode gerar indenização, né? Se num determinado contrato a administração ela interrompe a execução da obra, embora legítima essa interrupção, é possível, tá? É possível que o contratado seja indenizado pelos prejuízos suportados em razão dessa paralisação. Para quê? Para resguardar a manutenção do equilíbrio econômico-financeiro previsto lá na Constituição. Agora vamos a um fato interessante. E o fato da administração? Ele pode ser conceituado como uma ação ou omissão da administração contratante, que retarda ou impede a execução do contrato. Ou seja, nós estamos falando de inadimplemento da administração. Mas, contudo, todavia,
invocar o fato da administração como fundamento de um pedido de reequilíbrio, ele pode levar, gente, a uma análise equivocada. E sabe por quê? Porque boa parte da doutrina, gente boa, né, que eu sigo, digamos assim, entende, do exemplo do Marçal, entende que esse requisito ele não pode ser utilizado como causa apta a configurar a quebra da equação econômica financeira. Por quê? Porque se ocorrer o ato ilícito, a gente está falando de inadimplemento da administração. Eu tenho um ato ilícito, certo? Praticado por quem? Pela administração. Esse ato, né, ele vai gerar o dever de indenizar o contratado por perdas e danos. Essa é a solução jurídica e ela não pode ser confundida com o efeito gerado pela quebra da equação econômica financeira, que se traduz o quê? Na ampliação das vantagens ou na redução dos encargos do contratado. Gente, as perdas e danos, elas consistem numa importância em dinheiro a ser paga ao contratado. E ela não se confunde com a alteração do valor original a ele devido. O inadimplemento da administração, ele vai gerar uma quebra, mas essa quebra, ela não se subordina a tratamento jurídico, ela se subordina, perdão, a tratamento jurídico próprio, e não em um pedido de reequilíbrio. Entendem a importância da gente conhecer o equilíbrio, desequilíbrio, mecanismos? Vamos lá. E quais seriam as formas, né, de reequilibrar esse contrato? Vamos lá. O reequilíbrio econômico-financeiro, ele se faz por diferentes vias, né? Que vai depender das circunstâncias concretas, né? Vai depender do caso concreto que for apresentado. De regra, a forma mais utilizada para a recomposição, ela consiste em quê? Na ampliação da remuneração do particular. Desse jeito, né, é promovida ou a revisão de preços ou o reajuste contratual. Além disso, e tendo em vista a terminologia específica lá na 8666, podem ser lembradas a atualização e a compensação financeira. Então, basicamente, nós temos 3 institutos jurídicos para reequilibrar a equação econômica financeira do contrato administrativo. Eu tenho a revisão de preços, o reajuste de preços e a repactuação de preços. A revisão de preços, também chamada de recomposição, ela envolve uma análise realizada ordinária e extraordinariamente, tá? Destinada a quê? A restabelecer a relação original entre os encargos e vantagens. E como se dá essa análise? Essa análise, ela compreende uma comparação entre situações existentes em 2 momentos distintos. Nós examinamos as vantagens e os encargos existentes no momento da formulação da proposta. E se estabelece uma comparação com as vantagens e os encargos existentes no momento posterior. Aí a gente verifica se ocorreu uma alteração, tá? Uma alteração que não se configure inerente aos riscos ordinários do empreendimento, né? A gente tem que verificar se essa alteração ela foi extraordinária. Se for extraordinária, nós teremos que, teoricamente, restabelecer a relação. Aqui, a gente volta a falar de novo da teoria da imprevisão, né? Essa teoria da imprevisão, ela tem uma base teórica do direito privado. A revisão de preços, né, ela deve observar a teoria das alhas e a partilha de riscos. Como eu falei para vocês, a gente tem um vídeo só falando de alhas. E lá a gente aprofunda mais. Aqui se a gente for aprofundar tudo, vai ficar muito longo o vídeo. Temos ainda uma pergunta recorrente. Sabem qual é?
A prorrogação de prazo, ela pode ser considerada como um mecanismo de recomposição? Bom, a extensão do prazo contratual, né, pela via da prorrogação, ela pode ser também uma forma de recomposição das bases originais do contrato, desde que, nessa hipótese, o próprio contratado não tenha dado causa ao desequilíbrio econômico-financeiro. Falamos da revisão, nós vamos falar do reajuste de preços. O reajuste de preços, ele envolve uma previsão contratual de indexação da remuneração devida ao contratado a um determinado índice, a fim de promover o quê? A alteração deles periodicamente, de acordo com a variação do referido índice. Normalmente, né, o prazo para o reajustamento do contrato, né, ele é concedido após 12 meses. A gente tem o normativo, que é a Lei 10.192 de 2001. Lá a gente tem esse prazo, né, expresso. A figura do reajuste, né, porque eu falei do basicão. O reajuste, ele tem várias situações muito interessantes, sabe? E a gente, para falar aqui, volto a repetir, o vídeo ficaria gigantesco. Então, a gente vai falar do básico, né, que é esse reajuste concedido após 12 meses. E no próximo vídeo, a gente vai falar só de reajuste. Aí eu vou apresentar as várias espécies de reajuste, tá bom? Essas duas figuras, né, que eu falei, a revisão e o reajuste, elas são aplicáveis a todos os contratos administrativos. Agora eu pergunto para vocês. Vocês acham que o reajuste e a revisão, eles são iguais ou são diferentes, né? São diferentes. A revisão de preços, ela vai avaliar a ocorrência do evento que afete a equação econômica financeira do contrato, visando o quê? Visando promover, né, a adequação das cláusulas contratuais aos parâmetros necessários para recompor aquele equilíbrio original. Já o reajuste, ele é um procedimento automático, tá? Em que a recomposição se produz sempre que ocorrer a variação de certos índices, independente da averiguação do efetivo desequilíbrio. Aí a gente falou da revisão, do reajuste, se eles eram iguais, diferentes, eles são diferentes, né? Vamos recapitular um pouquinho. Por quê? Por que eles são diferentes? Né? A revisão de preços, ela vai avaliar a ocorrência do evento, que é na revisão que a gente verifica se houve o desequilíbrio ou não. E o reajuste de preços, ele é um procedimento automático, né? Em que a recomposição ela se produz sempre quando ocorre uma variação de certos índices. Basicamente isso. Aí tem uma pergunta muito interessante também, é se é possível a gente cumular, né, o reajuste e a revisão de preço. Há o entendimento de que sim. Por quê? Porque ambas as figuras, a revisão e o reajuste, ela tem por fundamento a garantia constitucional, lembram? Da manutenção, do equilíbrio econômico do contrato. Então, ocorrendo a variação de custos não retratada adequadamente pelo índice de atualização, ou né, o reajuste adotado contratualmente, a parte, o contratado, ele vai ter direito a pleitear a revisão para quê? Para eliminar essa distorção, tá bom? Aí faltou a repactuação. A repactuação, né, ela é uma solução aplicável apenas, tá? Apenas esse instituto, esse nome, para os contratos de serviços contínuos que forem objetos de renovação, né? Conforme descrito lá no artigo 57, inciso 2 da 8666. Um exemplo de serviço contínuo é serviço de limpeza, serviço de vigilância. Por que eu estou falando que só se aplica aos serviços contínuos?
Esse é o entendimento, né, do Tribunal de Contas. Ele diz que esse instituto de repactuação a gente utiliza nos serviços contínuos. O princípio da intangibilidade da equação econômica financeira do contrato administrativo, como eu falei para vocês, ele beneficia ambas as partes, contratado e contratante. Então, se as condições extraordinárias, né, elas produzirem benefício extraordinário imprevisível para o contratado, né, essa vantagem ela não pode ser embolsada por ele. Aí, nesse caso, vai ser a administração que vai fazer o pedido de reequilíbrio. E o que a gente pode tirar de tudo isso, né, que a gente foi falando hoje? Que a balança do desequilíbrio ela pode tombar para qualquer das partes. Mas, geralmente, né, o mais comum que a gente vê por aí é que no plano das contratações públicas, né, são situações que geram a necessidade de recomposição da economia original do contrato. A favor de quem? Do contratado. Até porque as alterações unilaterais impostas pelos entes públicos, elas representam, gente, a causa mais frequente de desequilíbrio contratual. O fato é que qualquer cenário que a gente encontre, qualquer cenário, ele vai ser fundamental, tá? É fundamental. Em primeiro lugar, eu tenho que reconhecer, né? Eu tenho que reconhecer de que o contrato, né? O que eu tenho que conhecer? O momento da sua execução, porque é ali que eu vou verificar se ele está desequilibrado ou não. Olha, eu vou reconhecer o momento da formação, né? Desse equilíbrio, vou verificar se ele está desequilibrado. A gente tem que listar todos os fatos supervenientes que no curso do contrato afetaram essa intangibilidade da equação econômica financeira. É fundamental uma descrição detalhada de todos os acontecimentos, né? Para quê? Porque a gente tem que, pelo princípio da motivação, a gente precisa detalhar tudo o que aconteceu. É primordial também a identificação do causador do desequilíbrio, né? Como assim? Eu tenho que identificar, foi a administração? Foi o contratado? Ou uma causa estranha às partes? Porque, gente, se a gente identificar, nesse nosso passo a passo, se a gente identificar que a causa do desequilíbrio, ela ocorreu, né? Por conta do contratado, ele não vai ter direito ao reequilíbrio econômico, né? Esse pedido ele vai ser indeferido. E mais, é necessário a comprovação da variação do preço, da variação no preço dos insumos como causa do desequilíbrio econômico-financeiro, né? E mais, a empresa, a administração, ela tem que demonstrar que esses insumos eles tiveram uma variação extraordinária, capazes de ensejar o reequilíbrio econômico-financeiro. Porque o que a gente vê? A gente vê muitos pedidos de reequilíbrio, mas sem comprovação. Como que eles fazem? Eles apresentam, né, um pedido, não juntam quase documentação nenhuma e pedem. Eu falo para vocês, quem alega tem que provar. Então, podemos observar que os institutos utilizados para reequilibrar o contrato, eles têm a mesma finalidade. Qual é? A manutenção da equação econômica financeira do contrato. Dessa forma, nós temos que conhecer os institutos e seus requisitos. Por quê? Porque preenchidos tais requisitos, surge para a administração, tá? O poder-dever de reequilibrar esse contrato. A ideia do vídeo hoje foi mostrar o que é equilíbrio, como ele se forma, o que acontece quando ocorre o desequilíbrio do contrato, né? Os mecanismos que você pode utilizar para restabelecer.
Pessoal, o assunto ele não se esgota aqui, né? Conforme eu falei momentos atrás, nós temos que falar de revisão com detalhamento de todos os seus pressupostos. Nós vamos falar também do reajustamento e todas as suas hipóteses. E também tem um detalhe muito importante, que agora está crescendo, é o reequilíbrio de contratos em razão da pandemia que vivemos. Então, esse vídeo foi somente para a gente, né, verificar equilíbrio, desequilíbrio, mecanismos. E nos próximos vídeos nós vamos aprofundar mais a matéria, tá bom? Então, por hoje é só, tá? Eu deixo para vocês um versículo: que a justiça corra como as águas e o direito como um riacho perene. Muito obrigada a todos pela participação. Até o nosso próximo encontro. Deus abençoe a todos.